Vamos estudar juntos a lição da Escola Sabatina? Lição 7. Lealdade Suprema. Adoração em zona de guerra. Verso para memorizar. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Mateus 6,33. Segunda-feira, 10 de novembro de 2025, Páscoa. Olá, amigos. Como estão vocês? O meu desejo é que todos estejam bem. Que nesta hora se sintam carinhosamente envolvidos e abraçados pela graça maravilhosa de nosso querido Salvador Jesus Cristo. Que as mais ricas bênçãos dos céus estejam sendo derramadas sem medida sobre toda a sua casa, em cada aspecto da sua vida. Sou grato a Deus pela oportunidade de estarmos juntos aqui para dedicarmos alguns momentos ao estudo da Palavra de Deus através do tema da lição da Escola Sabatina do dia. Israel acabou de cruzar o Jordão. As águas se abriram como no tempo de Moisés. E agora o povo está finalmente na terra prometida. O território, porém, está repleto de inimigos fortificados. O momento é urgente. Há cidades a conquistar, estratégias a definir, exércitos inimigos à vista. E mesmo assim, Josué decide parar tudo para celebrar a Páscoa. À primeira vista, isto parece imprudente. Por que gastar tempo em um ritual quando há batalhas pela frente? Mas, espiritualmente, essa foi talvez a decisão mais importante de Josué antes da conquista. Porque antes de vencer os inimigos lá fora, Israel precisava se reconectar com o Deus que lhes dava a vitória. A Páscoa não era apenas uma festa antiga. Ela era um lembrete poderoso da redenção, um selo da aliança e uma renovação de propósito. Celebrar a Páscoa naquele momento, em território inimigo, era declarar que a força de Israel não vinha das armas, mas do sangue do Cordeiro. A Páscoa tinha sido instituída séculos antes, na noite em que Israel deixou o Egito. O sangue do Cordeiro, aplicado aos umbrais das portas, foi o sinal que salvou os primogênitos do juízo divino. Era o símbolo da substituição. O Cordeiro morria em lugar do primogênito. A partir dali, cada Páscoa celebrada era uma lembrança viva de que a salvação vinha por meio do sacrifício, não por mérito humano, mas pela graça de Deus. Agora, em Josué 5, aquele mesmo ritual é retomado por uma nova geração. Os que nasceram no deserto ainda não haviam celebrado a Páscoa. Eles não tinham experimentado o livramento do Egito, mas estavam prestes a viver a sua própria libertação, a entrada na Terra Prometida. Por isso, Deus os chama novamente à consagração. A sequência dos eventos é significativa. Primeiro, a circuncisão, um sinal de pertencimento e renovação da aliança. Depois, a Páscoa, um lembrete de que toda vitória começa com redenção. E, finalmente, a conquista de Jericó, uma vitória sobrenatural que viria apenas após a restauração espiritual do povo. Mas a Páscoa não apontava apenas para o passado. Ela também apontava para o futuro. O cordeiro sacrificado em cada lar israelita era uma sombra do verdadeiro Cordeiro de Deus que um dia tiraria o pecado do mundo. Séculos depois, na noite em que seria traído, Jesus celebrou a Páscoa com os discípulos. Mas naquela mesa, ele fez algo novo. Transformou a Páscoa na ceia do Senhor. O pão e o vinho tornaram-se os símbolos do seu corpo e do seu sangue. E assim, como Israel se lembrava da libertação do Egito, a igreja passou a se lembrar da libertação do pecado. Na cruz, o verdadeiro Cordeiro foi imolado, e sua morte inaugurou uma nova aliança,
não escrita em tábuas de pedra, mas gravada no coração de todo aquele que crê. Contudo, há ainda um terceiro olhar, o olhar escatológico. A Páscoa e a ceia do Senhor apontam para algo ainda maior, o banquete das bodas do Cordeiro, a celebração final da redenção, quando os redimidos entrarão na Canaã celestial. João descreve essa cena no Apocalipse. O povo de Deus, diante do trono, junto ao mar de vidro, louvando o Cordeiro. Esse será o antítipo da travessia do Jordão, a travessia final da terra para o céu, da fé para a visão. Josué e o povo estavam entre os dois tempos, o passado da libertação e o futuro da conquista. E é desse entretempo que a fé precisa ser renovada. Assim, também nós vivemos entre o já e o ainda não, já libertos pelo sangue de Cristo, mas ainda aguardando o descanso eterno. Por isso, o chamado de Josué continua atual. Antes de enfrentar as batalhas da vida, volte ao lar. Lembre-se do Cordeiro. Reafirme a sua aliança, porque a verdadeira vitória não começa com força, mas com fé. Não nasce na espada, mas no sacrifício. E mesmo quando não estamos celebrando formalmente a ceia do Senhor, a cruz precisa continuar diante de nós. Ela é nosso memorial diário, a âncora da nossa identidade e a certeza da nossa esperança. Assim como Josué celebrou a Páscoa antes da conquista, nós somos chamados a celebrar Cristo antes de qualquer vitória, porque é o Cordeiro, e só o Cordeiro, que nos conduz à terra prometida. Se você gostou deste vídeo, ajude a divulgá-lo. Inscreva-se no canal, deixe o seu gostei, clique no sininho das notificações e compartilhe o link com as pessoas que você conhece. Fale mais de Deus no mundo que quer esquecê-lo. Que Deus abençoe você em cada momento e em todos os lugares.